Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5. Vamos fazer a leitura da mensagem completa, mas a nossa meditação será a partir do versículo de número 9. Tá certo, irmão? Nós paramos ontem exatamente no versículo de número 10, né? Vamos pegar o versículo 9, é um versículo atrás, porque faz parte do contexto, tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diz o seguinte, a mensagem de 2 Coríntios, capítulo número 5, né? O desígnio e efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Porque sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos, antes deixar este corpo, para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O ministério da reconciliação. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens na fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, porque não vos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos glorificardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne.
E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando-os os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos entrar nas referências agora, né? Para que nós possamos melhorar o nosso entendimento, né? Graças a Deus, o Espírito Santo tem nos dado um entendimento perfeito, né, da sua palavra, independentemente das referências ou não, né? Mas como o meu objetivo aqui, a minha missão é ensinar, né? E ao mesmo tempo que eu ensino aqueles que não sabem, eu aprendo também junto com eles. Eu sou aperfeiçoado, eu sou aprimorado. Porque o Senhor Jesus escreveu, está escrito lá no Salmo 138, né? O Senhor aperfeiçoa os dons que nos concernem, né? Então, todos os dons que nós nascemos com Ele, os dons que nos é dado depois, após estarmos nascidos e vivendo as nossas vidas, já vida de adulto, né? Então, o Senhor, a cada dia, né? Cada dia que passa, como nós vamos aproximando cada vez mais e mais, né, da reta final, da reta de chegada, que é para ir morar com Cristo, Ele vai também nos aperfeiçoando também nos dons que Ele nos concerne. É mistério, irmãos, é mistério de Deus. É coisa linda, é coisa maravilhosa. Mas então vamos juntos nessa missão árdua, né? Difícil e de tamanha responsabilidade que somente quem tem é que sabe o quanto é necessário a nossa retidão em todas as nossas palavras, né? Respeitando cada ponto, cada vírgula, cada acento e não alterando e nem retirando nada do que está escrito na santa palavra do Senhor. Porque o Senhor Jesus nos adverte dizendo: ai daquele que retirar da minha palavra um tio ou um jota, né? Melhor fora não ter nascido, né? Então, de modo que nós precisamos pregar o evangelho genuíno, real e verdadeiro, né? A palavra da verdade a qual o Senhor nos confiou. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então vamos entrar já nas referências a partir do versículo de número 9, porque faz parte do contexto da mensagem onde paramos ontem, tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então, a partir do versículo de número 9, está escrito, né? Para habitar com o Senhor, fica claro, segundo este versículo, e outros, exemplo, Lucas, capítulo 23, versículo 42 ao 43, Filipenses, capítulo 1, versículo 23, que não existe para os salvos nenhum espaço de tempo indefinido entre a morte e a vida futura, né? Ou seja, é já, né? Morreu salvo em Cristo, nós vamos direto para Cristo, né? E aqui a palavra nos dá um entendimento maior sobre esse acontecimento, né? Filipenses, capítulo 1, versículo 23, que não existe para os salvos, somente para os salvos, nenhum espaço de tempo indefinido entre a morte e a vida futura. A morte do crente
leva-o imediatamente à presença de Cristo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Logo para o crente, morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Isto não significa que Cristo não está presente agora mesmo com os crentes, pois a obra do Espírito Santo é transmitir ao crente a presença de Cristo. Ver o estudo A Doutrina do Espírito Santo, página 1639. Indica, sim, que agora estamos com o Senhor pela fé e não em pessoa. Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, né? O tribunal de Cristo, né? Do versículo 10 até o 16, nós vamos agora voltar à palavra de Deus para que nós possamos ver o que está falando a palavra, para depois nós entrar na mensagem, né? Do 10 ao 16 está escrito o seguinte na palavra de Deus, né? Está escrito na minha Bíblia e na sua também, né? Nesse caso, essa palavra não faz parte das referências, e sim o que está escrito na nossa Bíblia, na minha, na sua, e de todos nós que temos a Bíblia Sagrada, né? Principalmente a que está escrito revista e corrigida por João Ferreira de Almeida. Ainda que uma palavra, uma expressão seja diferente, mas o significado é o mesmo, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então vamos à leitura do 10 ao 16 para ver o que está falando aqui, né? Aleluia, por isso que eu falei que ia pegar do versículo 9. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, né? O ministério da reconciliação. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Só uma palhinha nesse versículo aqui, para que os irmãos possam entender, né? O que a palavra está falando aqui? A partir do momento que o homem aceita Jesus, que ele vai para a igreja, uma igreja evangélica, ou uma verdadeira igreja de Cristo, né? A igreja de crente, aquela que prega o evangelho genuíno, real e verdadeiro, né? E ele aceitou Jesus, né? Desceu as águas batismais, entrou em comunhão, né? Ele precisa viver dali para frente, dali em diante, para Cristo. Ali morreu o velho homem, a velha criatura, ele reconhece e viva para Cristo dali em diante, né? Ele não, ou seja, os velhos hábitos, as velhas práticas, os velhos costumes, de tudo que se fazia, né? Ele não deve nem lembrar mais das coisas que ele fazia para fazer de novo. Deve ficar na memória, sim, é claro, para poder não praticar outra vez os mesmos pecados que ele cometeu antes, porque ele foi perdoado, e lembrar que Cristo morreu, foi crucificado, morto e sepultado e ressuscitou exatamente
por nós, por este motivo, por causa dos nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados. Porque se não fosse o sacrifício de Cristo, jamais o homem seria perdoado. Todo homem não seria perdoado e morreria nos seus pecados e padeceria o resto da sua vida eterna, queimando no fogo do inferno, junto com Satanás, os seus anjos, seus seguidores, seus adeptos. Que a palavra é bem clara. Naquele lugar que está preparado para os demônios, para o diabo e para os seus anjos, que vai ser lançado naquele dia, né? Ali o fogo nunca se apaga, vai queimar no fogo do inferno, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Mas que bicho é esse, pastor Israel? Nós vamos ser atormentados por um bicho? Não, meu irmão. Não, minha irmã. Você, se não se andar dessa forma, os que andarem, os que não arrependerem, esse corpo físico mortal que nós temos, ainda que seja um corpo pecador, né, nós não seremos lançados no inferno com esse corpo, não. Né? Nós seremos transformados, os salvos serão transformados num corpo de anjo, para entrar no céu e lá viver com Cristo, viver ao lado de Cristo com Deus. Os não salvos, esse corpo não entrará também no inferno, porque é a imagem e semelhança de Deus. Deus não faria isto, ele não lançaria o seu corpo com imagem e semelhança no inferno. Né? Será transformado no corpo de um bicho horrendo. Né? Exatamente da forma que você imagina que Satanás é, você vai, aquele que não se arrepender, que não aceitar, ainda enquanto há tempo, né, será transformado nesse corpo de um bicho horrendo. Do jeito que você imagina que o diabo é feio, que você não consegue, se você não quer que ele apareça para você, é assim que você será realmente, se você não se arrepender dos seus pecados, aceitando a Cristo e andando em perfeita comunhão, em santidade de corpo, alma e espírito, da forma que a palavra recomenda. Né? Porque Jesus morreu por sua causa, morreu por minha causa, morreu por nossa causa, dos nossos pecados, né? Morreu para nos salvar. Então, será lançado no lago de fogo, né? que é o verdadeiro inferno, onde está reservado, está preparado para o diabo e seus anjos, seus seguidores, seus adeptos, né? Onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Né? É isso que a palavra está falando aqui, neste único versículo. Eu ficaria 1 hora falando com vocês aqui, mas nós precisamos seguir em frente. Né? E ele morreu por todos, né? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Né? Que se um morreu por todos, logo todos morreram. Né? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu, ou seja, por Cristo. Né? Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Ou seja, né, Deus é espírito. E nós precisamos também, mesmo na carne, estar em espírito para sermos aceitos como verdadeiros adoradores. Porque foi Jesus quem disse para a mulher samaritana lá em São João 4, né? Meu Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, esse miserável pecador, este velho homem, que não peque mais, né? Que viva para Cristo em santidade de corpo, alma e espírito. Né? Aceitou Jesus, desceu às águas batismais, entrou em comunhão, nova criatura é. O velho homem, a velha mulher não pode mais existir. Você tem que abandonar todos os seus pecados e viver em santidade de corpo, alma e espírito. Né? Aleluia, Pai. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, né? E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Agora vamos para as referências para ver o que está falando a referência
do versículo 9, 10 até o 16. É curtíssima a referência, está falando apenas o seguinte, ó, o tribunal de Cristo, né, para uma exposição sobre o que acontecerá ao crente no dia do julgamento da igreja. Ver o estudo, o julgamento do crente, página 1775. Né? Então o homem fala tanta coisa. O crente não vai ser julgado. O crente vai ser julgado. O grande tribunal do trono branco. Então aqui é a palavra de Deus, a mensagem, né? a palavra da verdade, né? Está instruindo eu, você e nós a não irmos em conversa de homens. Vai lá na palavra de Deus e examina o que está escrito lá, tá? Para você ver o que vai acontecer. Você é crente fiel, temente a Deus? Você é cumpridor da palavra de Deus? Você obedece às leis, os estatutos, os mandamentos? Ou você nem crê que Deus existe, né? Ou você é um pagão, né? Que pensa que a vida começa aqui, termina aqui, morreu, acabou. Seja lá o que você pensar e imaginar sobre isso, né? Vai lá para você ver o que está falando sobre esse acontecimento, né? Então, o tribunal de Cristo, porque a palavra de Deus afirma que todo joelho se dobrará diante de Cristo, sem exceção, né? Não existe joelho que não dobrará. Vai arrastar igualzinho Satã, quando Jesus falou para Satã. Jesus ressuscitou e foi ao inferno. Chegou lá, o inferno estava em festa, né? Estava uma anarquia, uma bagunça lá, né? Todo mundo festejando a morte de Cristo, porque achava que tinha liquidado Jesus. Eles pensavam isso. De repente, eles levantam a cabeça e olham, né, Jesus em pé, olhando para eles na frente deles, ali na porta do inferno, né? Jesus olhou para o chefe do inferno e falou para ele, né? Falou para Satã, vem aqui, né? Aí ele recusou a obedecer a ordem, não queria obedecer. Pela força desta palavra, pelo poder que existe na palavra de Deus, na palavra de Jesus, né? Ele arrastou igualzinho cobra, ele rastejou e veio parar aos pés de Cristo. A palavra fala que Jesus meteu o pé na goela dele e arrancou a chave do inferno da mão dele. E falou para o inferno inteiro escutar, né? A mim me foi dado todo o poder nos céus e na terra, né? Então é esse Jesus que todo joelho se dobrará na face dele naquele dia, né? Não importa o que você é hoje aqui na terra, não importa o que você faz hoje aqui na terra, não importa o que você crê aqui na terra, não importa o que você não crê aqui na terra, não importa o que você não faz aqui na terra, naquele dia você vai comparecer ante o tribunal de Cristo e você vai ser julgado. E a palavra que fala, ela dá mais ou menos, dá um exemplo do que acontecerá, né? O tribunal de Cristo, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Para uma exposição sobre o que acontecerá ao crente no dia do julgamento da igreja. Ver o estudo, o julgamento do crente. Página 1775. Mais uma vez eu volto aos irmãos, né? Aos irmãos, irmãs, a todos aqueles que me ouvem, amigos ouvintes, telespectadores do meu canal, né? Não importa o que você crê, não importa o seu credo religioso. O que importa é que isso vai acontecer. Pode escrever, vai acontecer. E daí a palavra afirma nesse dia em relação a isso, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Eu tenho falado com os irmãos de um modo geral. A minha Bíblia é a mesma Bíblia que tem na face da terra. Ela não é diferente. Pode ter tradução diferente, pode ter algumas interpretações diferentes, mas a Bíblia genuína, real e verdadeira, original, a qual você aproveita 100% da leitura, né? Chama-se Bíblia Sagrada,
a nome de todas as Bíblias, a Bíblia comum, convencional, que você encontra em qualquer livraria evangélica, né? Chama-se Bíblia Sagrada, revista e corrigida por João Ferreira de Almeida. Esta é a que eu recomendo, tá? Esta é a original. E a minha, ela tem um handicap a mais. A minha é Bíblia de estudo, é Bíblia para ensinamentos, né? Então, essa Bíblia, irmãos, foi uma surpresa tremenda para mim, né? Eu morava lá na região de Franca, no campo de Franca, né, e pastoreava lá, né? E o Senhor usou uma serva de Deus aqui na cidade de Passos, né, que comprou e mandou o seu filho levar de presente para mim. Uma senhora que eu nem conhecia e ainda não a conheço. Estive com o filho dela no comecinho do mês de maio, né? E ele me falou que ela está pregando uma igreja aqui em Passos. Ela é pregadora da palavra nessa igreja lá, né? Ele não me disse que ela é dirigente, não. Ele me disse que ela falou, minha mãe está pregando hoje lá na igreja, está na igreja pregando hoje, né? E então daí eu quero ter o prazer de conhecer essa senhora, porque ela foi usada por Deus de forma surpreendente. E Deus trabalha de forma que o homem não consegue entender, né? Eu ganhei esta Bíblia de estudo pentecostal. A minha Bíblia chama Bíblia Sagrada, ou seja, Bíblia de estudo pentecostal, revista e corrigida por João Ferreira de Almeida, né? E eu jamais imaginei que eu fosse precisar dessa Bíblia, de uma Bíblia tão abrangente como ela é, né? E hoje, depois, isso foi em 2008, 2007, né? Isso foi no ano de 2007. Nós estamos no ano de 2023, né? Faz 2 anos que eu comecei a utilizar as referências da minha Bíblia, porque até então eu já estava pastoreando, continuei pela misericórdia de Deus, continuei, e eu não usava na igreja, não tinha nem tempo para usar, e nem queria usar as referências. Eu queria apenas ser usado nas virtudes do Espírito Santo do Senhor, na palavra em si. E também não dava tempo, né? Porque o culto, são várias partes no culto, você precisa colocar, é cronometrado, para você conseguir realizar um culto de forma normal, né? E depois de 2 anos para cá que eu comecei, né, não faz nem 2 anos ainda, eu comecei a fazer produzir vídeos, né, os meus conteúdos, né, a partir do dia 25 de janeiro, né, de 2022. 25 de janeiro de 2022 que eu comecei a produzir os vídeos. Aí eu vi a necessidade de, como eu estou aqui gravando meus vídeos, né? Vídeo de instruções, de ensinamento. Na igreja também era, mas lá eu era pastor, né? E aqui eu estou fazendo a posição, né, de um professor, né? Não que eu eu sou um simples servo do Senhor, né? Humilde, né? E estou aqui, mas o Senhor tem me dado graça para que eu possa ajudar os irmãos a tirar as dúvidas, né, daquilo que é certo e que é errado, porque nós estamos vivendo uma época muito conturbada, né? A época que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, né? Então nós precisamos ter um perfeito entendimento, ter uma elucidação de acordo com a santa palavra de Deus, para não sermos enganados, porque o inimigo está aí usando, né, uma infinidade de homens que se diz pastores, né, para distorcer o evangelho de Cristo, né, pregando mentira em cima do altar, fazendo com que os irmãos que aceitem a Cristo não consigam alcançar, né, a posição necessária para poder entrar no reino dos céus. Começa bem, vai até uma certa altura, mas depois de uma certa altura para cima, os próprios pastores estão impedindo os irmãos, que não está concluindo, né? É como se a pessoa que começa a estudar, começa no primeiro ano primário, né? Não vou nem falar de prézinho, primeiro ano primário, e faz ali o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Depois, quando ele passa na idade colegial, né? Na minha época era assim, né? Você tirava diploma de 4ª série na escola. Depois da 4ª até a 8ª você ia para o colégio, né?
E depois você chegava no oitavo no colégio, aí você começava, aí você ia a partir dali, você começava o terceiro, né? Começava o terceiro colegial, a terceira fase, né? Que você faz a escola, depois o ginásio, depois você entrava para a fase já da preparação, né? Seria do oitavo aos 12 anos, para você pensar numa faculdade, né? Era assim, né? Então, essa etapa do ginásio, de oitava em diante, os pastores não estão ensinando os seus servos das suas igrejas corretamente. Dali para frente, eles não pregam o que precisa ser pregado para os servos, para os discípulos, para os membros alcançarem a verdadeira salvação de Deus. Estão faltando. E o Senhor, eu digo que nada é por acaso, tudo provém de Deus, né? O que eu estou fazendo hoje aqui, eu tenho plena convicção, certeza absoluta que o Senhor me conduziu até o ponto que eu fui, né? Para que a partir dali eu começasse uma nova etapa, porque o Senhor precisava de mim fazendo o que eu estou fazendo aqui agora, né? Então a minha Bíblia é só para os irmãos saberem que às vezes os irmãos não conseguem ler as páginas de referência que eu passo, né? Às vezes porque você não tem a Bíblia que eu uso, é uma Bíblia de estudo pentecostal, é a mesma Bíblia convencional, só que muito mais abrangente, né? Ela é um pouco mais cara, nem todo mundo pode comprar, custa 5 vezes mais. A minha eu nem comprei, a minha eu ganhei. O Senhor fez com que alguém que não me conhecia me desse, comprasse e mandasse seu filho levar para mim. Só pela informação que ele deu para ela: mãe, estou indo hoje em Franca, vou na fazenda, eu morava numa fazenda lá, eu vou estar com fulano de tal, né? Ele falou que ia estar exatamente conosco na fazenda, que era o meu patrão, que eu tinha na época, não vou falar o nome dele porque não estou autorizado, mas eu morava na fazenda, e eu era o administrador da fazenda. E ele falou que ia estar comigo, e falou, ela já me conhecia através das informações que ele passava para ela, porque ele trabalhou comigo antes numa outra fazenda antes, e ele então já conhecia, e ele passava minhas referências para ela, né? E ela se agradou, e Deus se agradou, e eu fui achado, graças aos olhos dessa irmã que comprou e mandou para mim, uma irmã que tem poder aquisitivo, é uma fazendeira, ela mandou para mim, né? Então, a página da referência que eu estou passando aqui agora para os irmãos, né? Nós acabamos de ler, 1 Coríntios capítulo 10 até o 16, o tribunal de Cristo, para uma exposição sobre o que acontecerá ao crente no dia do julgamento da igreja. Vai chegar, irmãos, esse dia vai chegar. Os 4 cantos da terra, Jesus afirma na sua palavra, que os 4 cantos da terra comparecerá ante a sua face, né? Não vai ter ninguém. Os vivos e os mortos ressuscitarão e comparecerão. Vamos chegar lá, né? Vai ser cova abrindo no mundo inteiro e defuntos saindo da cova e indo aos pés de Cristo, né? Para uma exposição sobre o que acontecerá ao crente no dia do julgamento da igreja. Ver o estudo, o julgamento do crente, página 1775. Se você tiver, você vai ver nessa. Se você não tiver, procura comprar, se você pode, né? Chama Bíblia Pentecostal, né? Estudo, Bíblia de Estudo Pentecostal, revista e corrigida por João Ferreira de Almeida. A minha é edição de 1991. Amém, irmão? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja.